Pessoal, vamos ver mais uma vez aqui o Cardozão passando vergonha, né? O José Eduardo Cardoso, petistão fanático, lulista, passando vergonha de novo pela sua falta de argumentação. E o Caio Coppola, como sempre, vem bem preparado para o debate, trazendo dados, trazendo pesquisas, trazendo reportagens e deixando o José Eduardo Cardoso completamente sem argumentação. Aí é aquela coisa de sempre, né? Ele parte para a narrativa, ele parte para o achismo, ele parte para qualquer coisa, menos os fatos, né? Normalmente é sempre assim. Ele viaja na maionese ali e não consegue combater os fatos apresentados ali pelo Caio Coppola. Então, mais uma vez, passou vergonha o Cardozão. Então é isso, pessoal. Nós vamos assistir juntos aqui o programa O Grande Debate, que nesse programa aí está falando sobre o empate que houve agora, deu nas pesquisas aí recentes, essa semana mesmo, que a quantidade de pessoas que se declaram bolsonaristas se igualou à quantidade de pessoas que se declaram petistas, né? E isso deixou aí uma preocupação enorme para o pessoal da esquerda, porque o PT é o partido aí que talvez o partido mais antigo aí, mais tradicional brasileiro, né? Porque os outros partidos andaram mudando, né? Sofrendo mutações aí, e talvez o partido mais antigo e que tem uma militância tradicionalmente grande ali, né? Porque toda a esquerda praticamente é petista, né? Não tem outra opção. E o campo da direita, do centro, tem um monte de outros partidos, né? Então há uma flutuação das pessoas ali nesse campo da direita. Mas agora empatou. As pessoas que se dizem bolsonaristas têm a mesma quantidade que as pessoas que se dizem petistas. Então isso daí está deixando eles super preocupados, né? E a questão aí que eles estavam debatendo é se isso ia inviabilizar uma candidatura de uma terceira via para as próximas eleições. É sobre isso o debate que nós vamos assistir, mas antes não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e depois você assiste aí e deixa o seu comentário também, diz o que você achou aí, tá? E a gente bate um papo aí nos comentários, beleza? Então, pessoal, vamos aqui começar o programa O Grande Debate. Vamos lá. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, e com os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Uma pesquisa Datafolha divulgada hoje mostrou que o percentual de petistas e de bolsonaristas está empatado, olha só, pela primeira vez desde o início da série histórica em 2022. Os números mostram o seguinte: em março do ano passado, o percentual de petistas era de 41% e esse número foi caindo gradativamente até chegar a 35% neste mês. Já os bolsonaristas eram 31% em março de 2024 e hoje também somam 35%. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 11 de junho, durante e depois dos interrogatórios do STF na ação sobre o plano de golpe. A pesquisa foi feita em 136 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ao debate. Começando por você, Coppola. Esse empate entre bolsonaristas e petistas inviabiliza uma terceira via? Pessoal, só antes dele começar a falar, eu queria fazer uma adenda aqui, porque com tudo que a mídia vem batendo aí no Bolsonaro, a Globo falando mal o dia inteiro do Bolsonaro, as outras emissoras também descendo a lenha, ele sendo julgado, com tudo isso, né? Eles estão tentando incriminar ele faz tempo, toda hora eles tentavam alguma coisa para incriminar o Jair Bolsonaro, e com tudo isso a quantidade de pessoas que se declara bolsonarista cresceu ao invés de diminuir. Ou seja, o trabalho da mídia aí está sendo muito mal feito, porque ao invés de conseguir o que eles querem, né, eles estão conseguindo o contrário. E o Xandão deve ficar pé da vida, né? Vamos lá, pessoal. Desculpa a intromissão. Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, eu não sei quem serão os candidatos à presidência da República em 2026. O que eu sei
é que daqui 18 meses o Brasil será governado pela direita. E eu posso afirmar isso com convicção, com serenidade, porque essa é uma constatação fundamentada em fatos e números de domínio público, obtidos aí a partir de fontes muito confiáveis. Vamos começar pela pesquisa Data Senado de setembro de 2024, que mostrou que hoje, no Brasil, para cada pessoa que se diz de esquerda, há 2 que se dizem de direita. E nesse sentido, as eleições municipais atestaram o péssimo desempenho dos apoiadores de Lula por todo o país. Para o partido de extrema esquerda, aliado do governo petista, lançou 210 candidatos em 2024, mas não venceu nenhuma disputa municipal e hoje não governa nenhuma cidade do Brasil. E enquanto os partidos de esquerda conquistaram apenas 752 prefeituras em 2024, a direita elegeu 2.673 prefeitos e o centro 2.144. Nas câmaras municipais, 6 em cada 10 cidades têm mais de 80% dos seus vereadores filiados a partidos de direita. E não para por aí. Segundo o ranking da Quest, apenas um deputado federal aliado do Lula está entre os 10 mais populares nas redes. Ele está lá em 7º lugar. Todos os demais deputados são alinhados à direita, incluindo o mais popular de todos, o deputado Nicolas Ferreira, autor daquele vídeo que foi o mais visualizado em 24 horas da história da internet brasileira. Atualmente também, a violência é a maior preocupação da sociedade brasileira. Enquanto o governo Lula apoia e celebra a soltura de dezenas de milhares de presos, seja por audiência de custódia, seja por descriminalização do porte de drogas, a sociedade confia mais na direita para enfrentar a criminalidade. É só verificar aqui os resultados da pesquisa Latam Pulse, que mostrou que, para cada pessoa que confia na esquerda, há 2 que confiam na direita quando o assunto é combate ao crime. Ainda no quesito opinião pública, segundo aqui a pesquisa Genial Quest, divulgada esse mês, 44% da população, a maior parcela dos entrevistados, acredita que o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro. Então sim, quem fez o L está cada vez mais arrependido. E, de acordo com o Datafolha, só 29% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom. E pela primeira vez, aí segundo todos os institutos, a desaprovação do petista supera a sua aprovação. Enquanto isso, a aprovação dos seus concorrentes que ocupam cargos públicos dispara. Olha os últimos levantamentos aqui regionais. Ronaldo Caiado tem 86% de aprovação em Goiás. Ratinho Júnior tem 81% de aprovação no Paraná. Romeu Zema tem 62% de aprovação em Minas Gerais. E Tarcísio de Freitas tem 61% de aprovação em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. E, finalmente, segundo o último Datafolha divulgado nessa semana, se o segundo turno de 2022 fosse agora, Bolsonaro teria 45% dos votos e Lula 44% dos votos. Um empate técnico com 1% de vantagem para a direita. Mas vejam só, 1% é mais que o necessário. Afinal de contas, a última eleição foi decidida por menos de 1% dos nossos 156 milhões de eleitores. Para ser mais preciso, foram os votos de 1.069.823 pessoas em Lula da Silva que decidiram a eleição. Mas de lá para cá, Juliana, o Lula não entregou a picanha que ele prometeu ao povo, ele taxou a população aumentando impostos, ele apoiou ditadores publicamente e ele viu seu governo envolvido em mais um gigantesco escândalo de corrupção. Então, não à toa, só nesse ano de 2025, o Lula já perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas redes. E é mais um sinal de que muita gente já despertou e mudou de ideia. Portanto, finalizando, independentemente de quem sejam os candidatos de primeira, segunda ou terceira via, uma coisa é certa: daqui 18 meses, o Brasil vai ser governado pela direita. Concorda, Cardoso? E pensando nela, na terceira via já está interditada, ainda não chegamos em 2026. Olá, Juliana. Olá, Caio. Eu vim meio desapetrechado para o debate, acho que eu não trouxe a minha bola de cristal, né? Então, a dificuldade que eu tenho de afirmar com certeza quem ganhará a eleição é uma dificuldade que, nesta fase, qualquer pessoa que não tem uma bola de cristal efetivamente tem. Vou dar um exemplo para os nossos telespectadores, para nossas telespectadoras. Vamos lembrar naquele período em que se segue durante o governo Michel Temer, e aí nós temos todas as pesquisas apontando que Lula ganharia estourado no primeiro turno. Aí algumas pessoas tinham a bola de cristal dizendo: não, Lula vai ganhar, não tem discussão. Jair Bolsonaro estava lá embaixo. Não é que Lula foi preso pelo Sérgio Moro de uma forma arbitrária? Não é que a eleição começou a reverter? Situações foram colocadas atingindo a candidatura de Fernando Haddad com uma divulgação absurda de uma delação de Antônio Palocci pelo juiz Sérgio Moro? Ou seja, uma série de questões aconteceram e quem ousou ter a bola de cristal naquele momento errou.
Então, eu, como não tenho, não arrisco a dizer. Há muita coisa que vai rolar. E com um detalhe, esta pesquisa que estamos vendo, ela não fala de eleições. E ela é muito interessante sobre esse aspecto. Ela fala de alinhamento ideológico com dois polos. Os lulistas ou petistas e os bolsonaristas. Só que Jair Bolsonaro não será candidato na próxima eleição. Pelo menos não tem bola de cristal. Mas a realidade hoje parece que nos demonstra isso. E haverá uma disputa no campo da direita e que terá um problema sério. Por quê? Vão disputar o espólio político eleitoral de Jair Bolsonaro. Mas com um detalhe. Quem vai decidir essa eleição não é nem este lado nem o outro, é quem não se definiu. É os 20%, 20 e poucos por cento que não dá nem com um lado, quem não com o outro. Para que lado essas pessoas irão? Há muita polêmica. Eu não sei se vão para a esquerda, se vão para a direita. Como é que o governo Lula estará no 4º ano? Como é que a direita estará no 4º ano? Quais serão os reflexos político-eleitorais deste processo judicial que corre, que hoje se levantou o sigilo gravíssimo de uma situação da utilização da BIM paralela para interesses pessoais do então presidente da República, pessoais políticos, quero dizer, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que será refletido isso na opinião pública? De que forma isso será colocado? Ora, eu insisto, estou desapetrechado de bola de cristal nesse momento. O que sei dizer é que nós temos a persistência de uma situação que, com uma queda, não muitos pontos, mas de Lula, e eu tenho uma certa manutenção um pouco ascendente de Jair Bolsonaro, mostra que há uma polarização política e ideológica que permite antever, não dizer com segurança, repito, porque ninguém tem essa condição de ler o futuro, mas que talvez não exista espaço para uma terceira via. Essa pesquisa parece que mostra isto. Claro, há muito pouco tempo político, aí sim, para se saber, ou para que se construa uma terceira via, uma terceira alternativa. Não há realmente esse tempo, mas tudo pode acontecer. Quer dizer, a análise, quantas vezes nós erramos nossas análises diante dos dados da realidade de hoje que são transformados amanhã. Tudo leva a que, repito, que não há terceira via. Este é o resultado efetivo desta pesquisa de análise. Agora, para que lado, primeiro, vão se manter fiéis esses dois lados? Não sei até lá. Os 20% vão para um lado, vão para o outro. Ora, há muita lenha para se rachar ainda. Eu não sei nem quem é o candidato dos chamados, abre aspas, bolsonaristas. É possível que um candidato bolsonarista, para conquistar os 20%, tenha que migrar um pouco para um discurso menos radicalizado. E com isso pode afetar a base bolsonarista de raiz. Claro, ou seja, tudo isso são problemas políticos que se sabe quando que vão ser apreciados? Na hora que se apertar o botão da maquininha. Eu já vi muita eleição com pesquisa de boca de urna dá outro resultado. Então como é que eu posso, há 1 ano e meio antes, antever este resultado? Não tenho esses dons mediúnicos, não tenho bola de cristal e, portanto, o futuro a Deus pertence. O que eu posso fazer é uma análise do hoje. Parece que, em mantido este quadro, não haverá um efetivo espaço para uma terceira via. No futuro, não sei. O futuro, repito mais uma vez, a Deus, somente a Deus pertence. Bom, a existência desses dois grupos tem ali suas consequências, né? Uma delas, ânimos acirrados, exaltados, violência política. Coppola, existe um culpado para a continuidade desse clima de polarização aqui no país? Olha, a polarização em si, ela não traz prejuízo algum. Certo e errado estão em polos opostos. O problema é a hostilidade, como você colocou, a violência. Isso sim, nós todos devemos nos manifestar contra. Agora, fazer uma oposição a um governo que não cumpre as suas promessas, que tem uma política econômica equivocada, segundo 9 em cada 10 operadores do mercado, e que está implicado aí em mais um escândalo de corrupção industrial, aí tem que polarizar mesmo, tem que ser absolutamente contra isso. Agora, o doutor Zé Eduardo está confundindo com a máxima vênia, doutor, a adivinhação com análise. E eu não vim desapetrechado aqui porque eu trouxe a minha bola de cristal. Eu vim apetrechado porque eu trouxe dados. Análise não é adivinhação. E eu falo isso com a tranquilidade de quem, em 2021 e 2022, em várias circunstâncias, incluindo no primeiro turno, no segundo turno, na véspera da eleição, sempre disse que Lula era o favorito. E por que eu dizia isso? Porque quando a gente retornava no tempo, coisa de um semestre antes da eleição, você tinha no quadro econômico 2 dígitos de desemprego, inflação e juros. E isso era uma situação que não permitia à população a percepção de eventuais melhorias na sua vida, na sua condição de vida. Essencialmente era isso. E claro, tem várias outras coisas, campanha de difamação contra o candidato que estava ocupando o poder, mas isso daí não era o cerne da minha análise. O ponto aqui hoje é o seguinte: nós temos uma economia ruim,
com um governo impopular e a oposição muito fortalecida. Então você não precisa de bola de cristal, basta os dados. Eu trouxe aqui, eu enumerei enquanto o senhor falava, eu trouxe aqui mais de 12 fontes diferentes, inclusive dados oficiais, mostrando o seguinte: o governo é extremamente impopular. Quando o governo Lula elegeu o governo Dilma, do qual o senhor fez parte, você lembra bem, a aprovação do Lula era de 85%, Zé. Hoje ela está em 29%. Essa aprovação, quem goza agora dela, são só 2 governadores, o Ronaldo Caiado, seu colega de parlamento, e o Ratinho Júnior, que tem uma capilaridade imensa, né, por causa do império de mídia da sua família. Então eu vim de fato apetrechado, mas eu trouxe aqui as minhas planilhas, os meus dados, as minhas fontes, né, e é a partir daí que a gente faz as nossas análises. E mais, eu não falei quem vai ser o candidato. O que eu estou falando é que, independentemente de quem ele seja, ele será de direita. Tudo conspira nesse sentido, né? Inclusive, a terceira via, se ela houver, ela será de direita também, porque é nesse sentido que o eleitorado está se manifestando. A gente viu isso na eleição dos prefeitos e também nas câmaras municipais em 2024. Cardoso, essa polarização fica só no embate político? Tem outras consequências e existe um culpado para esse clima? Veja, se a política fosse uma ciência exata, eu até poderia começar a debater com o Caio que os dados deles levam a outra análise. Mas ela não é ciência exata, ela é variável. Eu me lembro que no governo Dilma, quando nós estávamos no final do primeiro ano de governo, o índice de popularidade de Dilma era impressionante, absolutamente impressionante. E aí todos falavam: não, mas esse governo será um sucesso, vocês vão fazer o próximo sucessor tranquilamente, quem vocês quiserem. Eis que uma série de fatores conjunturais ocorreram e houve ali toda uma situação que até combinou com o impeachment de Dilma Rousseff. Ou seja, é impossível fazer esse tipo de análise com dados do presente. Ninguém controla as variáveis do futuro. Isto é verdadeiramente impossível. Então, quando eu parodiei aqui o Rodrigo Paraguaçu dizendo que eu vim desapetrechado de bola de cristal, o objetivo era exatamente demonstrar que não há possibilidade de eu apreender a realidade racionalmente quando as variáveis do fluxo da vida, elas passam por caminhos diferentes. Eu não sei nem se eu vou estar vivo na próxima eleição. Os senhores telespectadores e telespectadoras espero que estejam. Eu não sei. A vida ela tem uma série de certezas absolutamente postas e afirmadas. Quando começou a eleição de 2017, alguém achava que Jair Bolsonaro ia ganhar a eleição? Não. Não achava, não havia esta análise no referencial, a menos aqueles que, é claro, têm cartomantes, tiraram as cartas, etc. Mas não tinha esse referencial. Me lembro de uma candidatura a governador de São Paulo, que um candidato com quem eu era meu colega de aulas na universidade, em cursos, ele falou para mim: Zé Eduardo, você acha que eu devo ser candidato a governador? Ele era secretário. O governador está querendo, eu tenho uma pesquisa me dá 2%. Eu falei: olha, eu não sei, né? É difícil dizer, puxa, eu vou, mas ele está querendo, eu acho que eu vou me expor. O cara ganhou a eleição. Não havia nenhuma análise possível, racional, que demonstrasse isso. Teve candidato até que venceu, achando que venceu a eleição, sentou na cadeira, tirou a foto e perdeu. A vida é assim, não é possível a gente com 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio de uma eleição, eu chegar e dizer: olha, eu cravo que será isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Como também pode não acontecer. E aí, esse tipo de análise, se não acontecer, porque se acontecer tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar, pela pesquisa que está dada, né? Então eu falo: tá vendo? Eu 1 ano e meio atrás falei que eu estava certo. E se der outro, né? Quer dizer, a síndrome de mãe de nabo desacredita o adivinhador. Né? Então, esta situação, a meu ver, é absolutamente incontrolável. Não dá para fazer uma análise dos dados de hoje para projetar o futuro. Se eu tivesse que discutir os dados de hoje para projetar o futuro, eu chegaria a outra conclusão diferente do Caio. Mas esse 2 mais 2, que dá 4, que dá 5, que dá 10, que multiplica por 5 e que chega ao resultado, não é da política, não é da vida. A vida tem um fluxo marcado, sim, claro, por certas causas e efeitos, mas por fatores que são absolutamente inesperados, por fatores que são absolutamente desconhecidos no hoje. Então, portanto, eu digo, não vim com a minha bola de cristal e não arrisco o resultado. Olá. É isso aí, né? O Cardozão sempre, né, naquela coisa, naquela narrativa, sem os argumentos, sem se basear nos fatos, né? E enquanto que o Caio Coppola, ele traz reportagens, ele traz pesquisas, ele traz dados reais, né, para o debate. E fica difícil, né, porque você vê que não tem argumento, né. O PT levou uma lavada agora nas eleições para prefeito, né, foi um vexame, tanto na questão de prefeituras, né, que o PT perdeu muitas prefeituras, né, e teve uma derrota cachapante, né.
A maioria das prefeituras que foram eleitas são de direitas ou são de centro. O PT ficou com uma pequena parcela das prefeituras aí do Brasil. E também, como foi falado, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores também, a maioria tudo de direita ou de centro, enquanto os de esquerda são minoria mesmo. Então, isso são dados, né? E o principal dado também, que ninguém tocou no assunto aí, que é o seguinte: os partidos que estavam dando sustentação no Congresso para o Lula, que estavam apoiando o governo Lula, estão tudo pulando fora, né, deixando o Lula falando sozinho. Né, até o PDT aí do Carlos Lupe, né, do ex-ministro aí da Previdência Social, já pulou fora, deixou o governo a ver navios, e outros partidos também. O Paulinho da Força, lá do Solidariedade, já saiu fora, deixou de apoiar o Lula. E outros partidos estão fazendo a mesma coisa. Então, o Lula não vai ter apoio para essa campanha de 2026. Né? Muito pouca gente vai apoiar. Quem é que vai apoiar o Lula? A Rede de Sustentabilidade, o PSOL, né? Esse tipo de partido aqui é minúsculos, partidos nanicos que não têm importância praticamente nenhuma, né? Não tem relevância e não são suficientes para ajudar o Lula a ganhar as eleições. E tem o fator que o Caio Coppola mencionou, que a direita dá de lavada na esquerda nas redes sociais, né? A direita ganha assim, é um absurdo, não dá nem para comparar, né? É uma formiguinha contra o elefante, né? A direita contra a esquerda, né? Então a direita é gigante nas redes sociais, enquanto a esquerda é ridícula, né? É minúscula. Eles não têm relevância nas redes sociais. Os deputados de esquerda, os parlamentares de esquerda não conseguem ter um público fiel, né? E eles até tentam aí, né? Tem aí tal, esses deputados tipo Érica Hilton, Lindbergh Farias, né? Esse pessoal, aí Samia Bonfim e tal. Mas eles não conseguem, eles ficam muito longe, mas milhões de quilômetros de distância dos deputados de direita, né? Então, tudo isso daí vai contribuir, né? Na verdade, assim, eles estão falando de terceira via, não vai ter uma terceira via. Ora, se o Bolsonaro continuar do jeito que está, ele só vai poder ter uma terceira via, não vai. O Bolsonaro não vai poder se candidatar, então automaticamente já vai ser uma terceira via. Não importa que seja indicado pelo Bolsonaro, mas não é o Bolsonaro, é uma outra pessoa com uma outra cabeça, né? Vai ser de direita? É lógico, vai ser de direita, mas não é o Bolsonaro. Então, digamos que vá lá o Tarcísio de Freitas, né? Ou até o próprio filho do Bolsonaro, tá? Mas vão ter outros candidatos. E na hora do segundo turno, todos os candidatos que são de direitas, que são a maioria dos eleitores, né? Vão votar no mesmo lado. Ninguém vai votar no Lula. Todo esse pessoal que é de direita, agora, como o Coppola falou aí, para cada um de esquerda tem 2 de direita. Então essa é a conta. Essa é a conta. E a rejeição do Lula está crescendo e está maior, passou a rejeição do Bolsonaro. Então o Lula hoje em dia tem mais rejeição do que o Bolsonaro. E como o Coppola disse, perdendo seguidores até nas redes sociais. O velhinho da picanha tá perdendo seguidores, perdeu mais de 1 milhão de seguidores aí nos últimos dias, aí nas últimas semanas, né? Então a coisa pro Lula tá complicada, né? E se tudo correr bem, né, nas eleições ali, né, nas urnas eletrônicas funcionarem direitinho e tal, eu acredito que o Caio Coppola tem toda a razão em afirmar que nós vamos ter um presidente de direita no poder. Eu acredito que pode acontecer com muita certeza isso que ele falou. É muito provável que isso aconteça. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. O que você acha? Quem vai ganhar as eleições em 2026? Deixa nos comentários aí, beleza? Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.